Com relação às condutas que devem ser seguidas para a garantia da qualidade do laboratório clínico, analise os itens a seguir. Item 1. As comparações interlaboratoriais conduzidas por programas de ensaio de proficiência determinam o desempenho de um processo analítico do laboratório clínico avaliado. Essa alternativa está verdadeira, né? A gente sabe que as comparações interlaboratoriais, elas são e fazem parte de ensaios de proficiência, que a gente entende como controle de qualidade externo, né? E determina o desempenho. E qual desempenho é esse? O tipo, por exemplo, que a gente mais existe a preocupação maior, né, dessa análise de desempenho pelos ensaios de proficiência é a verificação de exatidão, né? Será que nós estamos liberando no nosso laboratório resultados exatos? E a precisão, prof, como é que fica? A precisão, ela vai ser avaliada de acordo com o controle de qualidade interno. São dois parâmetros diferentes, tá? Então, a alternativa 1 está sim correta. Aí a gente já vem aqui, já corta a letra D, corta a letra C, porque está faltando o item 1. Vamos para o item 2. O uso do controle interno de qualidade no sistema analítico é facultativo. Não é facultativo, tá? Quando o controle externo de qualidade estiver sendo utilizado. Independentemente se está usando o controle, se o laboratório participa ou não de ensaio de proficiência, a utilização de controle de qualidade interno não é facultativa. A gente precisa fazer e está previsto em regulação. Qual regulação? Na RDC 786. Né, que os laboratórios precisam fazer controle de qualidade dos seus processos analíticos. Esse item aqui, então, está errado, tá? Então, item 2 errado faz a gente excluir a letra A e só. Agora, vamos verificar se é a letra B ou E, avaliando o item 3. Item 3. A avaliação do desempenho de um processo analítico pode identificar problemas relacionados com a sistemática de ensaios, permitindo a tomada de ações corretivas. Certinho, né? A gente vai fazer isso. Ele serve também para isso, né? Você avaliar esse desempenho e, de novo, avaliar desempenho, a gente verificar a exatidão daquele nosso processo, né? E a ação corretiva é quando existe algum erro, seja ele sistemático ou aleatório, para que a gente possa corrigir. Vai ter o quê? Vai ter que descontaminar o instrumento? Preciso trocar o meu sistema de água? Preciso ressuspender o novo controle? Eu preciso fazer uma nova calibração? Preciso verificar a estabilidade do meu reagente? Então, várias situações nesse caso, a gente avalia de acordo com os resultados, né, desses controles internos que a gente faz diariamente aí no sistema analítico, tá bom? Então, o item 3 está correto. Então, aqui a letra E tirou gabarito, então, dessa questão. Opa, não está indo aqui para o próximo. É a letra B de bola, né? Tá aí, então, a letra B. Próxima questão. A respeito, que é da VUNESP, né? A banca VUNESP é muito legal, porque eu já falei para vocês aqui que essa VUNESP, ela é uma excelente banca para você estudar conteúdo mesmo, ela cobra bacana os conteúdos e é bem legal. E essa questão, só para deixar claro para você, que são 5 itens para você julgar qual é a alternativa correta. Mas eu vou pegar cada um desses itens e vou explicar as teorias que estão por trás dessa questão. Como eu falei para você, a proposta do programa CDC é extrapolar essas questões e explicar a teoria para você não ser pego de surpresa, né, na hora da sua prova, porque você vai saber os assuntos independentemente de qual é o tema que vai estar sendo trabalhado ali dentro de boas práticas, né, de laboratório, que é o tema do nosso episódio, tá? Então vamos lá. A respeito da qualidade analítica, seus conceitos e importância, assinale a alternativa correta. Então vamos lá para a letra A, que ela está aqui, ó. Denomina-se especificidade a capacidade do teste em detectar a menor concentração do analito na amostra, bem como relacionar as amostras reativas com indivíduos efetivamente doentes. Isso é o jeito que a maioria das pessoas leem uma alternativa. Como é que eu gostaria que você lesse essa alternativa? Vem comigo. Denomina-se especificidade a capacidade do teste em detectar a menor concentração. Já está errado esse item, não preciso nem terminar de ler. Como é que eu sei que ele está errado aqui? Porque especificidade não determina a menor concentração.
Quem determina a menor concentração de um analito na amostra é a sensibilidade. É a sensibilidade. Então, só por conta disso, nessa leitura a gente já marca a alternativa como errado. Prof, por que eu já tenho que fazer isso? Eu não posso ler e ficar pensando? Não, porque na hora da sua prova você não tem tempo. Se você já identificou que essa alternativa é errada, você já marca agora errada. Então, essa alternativa é falsa, já corta lá do seu... da sua prova, já risca. Tipo, não é essa a questão, né? Na minha prova, eu faço assim no cantinho, já para eu não correr o risco de assinalar ela lá por equívoco, né? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco sobre especificidade e sensibilidade, que eu trago a teoria aqui agora para você. Então, sensibilidade de uma análise é a probabilidade do teste dar positivo na presença da doença, ou seja, avalia a capacidade do teste detectar a doença quando ela está presente. E aí eu te explico uma coisa. O que significa isso? Um teste muito sensível, ele tem a capacidade, inclusive, de dar... O que acontece muito no dia a dia da gente quando um teste é muito sensível? Esse teste ele pode dar muito resultado falso positivo. Então, por exemplo, imagina comigo que você vai fazer um teste de Covid-19, por exemplo. E vai lá, o resultado deu positivo, mas você fala assim, mas eu não tenho Covid, né? Às vezes nem tem sintoma gripal, você só fez o teste. Significa que aquele teste é um teste de triagem, muitas vezes. Ele é um teste para rastreio. Às vezes você pode estar até com uma gripe mesmo, ou um resfriado. Às vezes tomou até uma vacina, né? Não sei. E aí você fez lá o teste de Covid, o sorológico, tá? Não aquele de pesquisa de antígeno. E deu resultado, às vezes, falso positivo. Por que acontecem esses falsos positivos? Porque o teste é muito sensível. Prof, aconteceu... O que já aconteceu muito também? Por exemplo, as pessoas fizeram vacina para Covid e deram resultado positivo no teste rápido do HIV. Significa que a pessoa pega HIV? Não, não significa isso. Significa que os anticorpos produzidos na pessoa humana que recebeu a vacina da Covid reagiu com positividade nos testes de HIV. Isso significa que esse teste de HIV é muito o quê? Sensível. Ele é tão sensível que anticorpos, mesmo quando só se parecem ali, né, a gente tem uma regiãozinha, né, de ligação entre antígeno e anticorpos conhecidos como epítope. Isso a gente deve ver lá na frente quando falar em imunoensaios. Essa regiãozinha onde há a ligação entre o antígeno e o anticorpo, onde a gente forma imunocomplexos, elas se parecem. E isso acontece nos testes sensíveis. É tão sensível que mesmo uma molécula anticorpo que não tem nada a ver com aquilo que eu estou pesquisando, vai acabar dando um resultado o quê? Positivo. Tá? Isso é um teste muito sensível. E quando é que a gente... mas isso é ruim, a gente dá resultado falso positivo? Nem sempre. Vê comigo por que a gente vai usar testes muito sensíveis. Quais são as situações que a gente utiliza testes sensíveis, né? Para doenças perigosas ou graves, ou seja, eu quero detectar o quanto antes a presença dessa doença. Então, a gente utiliza testes muito sensíveis como uma forma de rastreamento, né? Então, esse rastreio dessa doença por meio de testes muito sensíveis ajuda a gente a fazer um diagnóstico precoce, faz a confirmação desse teste por meio de testes mais específicos para ter certeza que aquela doença, mas se eu já começar, por exemplo, a pesquisar com testes muito específicos, eu posso deixar escapar essa pessoa e dar um resultado falso negativo por causa da especificidade daquele teste, entende? Então, quando o teste é muito sensível, é legal, porque a gente faz o diagnóstico precoce, e aí a gente só confirma a presença ou não com testes específicos. A gente vai usar o mesmo exemplo que eu dei aqui agora para você do HIV. Então, uma pessoa que vai lá, faz um teste HIV, um teste rápido de HIV e dá positivo, significa que ela tem HIV? Não. Ela precisa fazer um segundo teste com maior especificidade, pois o primeiro teste tem maior sensibilidade e pode ter uma probabilidade maior de dar um resultado falsamente positivo. E aí o teste específico vai determinar se aquela positividade desse teste de triagem era HIV mesmo ou não, percebe? Quando a gente faz um teste mais específico e ele dá negativo, significa então que aquele resultado inicial era um resultado falso, e aí a pessoa realmente não tem o HIV, ok?
Em que outra situação? Quando a doença, a probabilidade de ter a doença é baixa, mas o objetivo é excluir doenças, como é o caso do banco de sangue. Então, imagina se a gente usa testes muito específicos no banco de sangue e a probabilidade de dar resultado falso negativo no banco de sangue é muito alta se eu estiver usando testes muito específicos. Percebe? Quanto mais específico for aquele ensaio, maior a probabilidade de dar um resultado negativo, tá? E não positivo, porque eu quero garantir que a pessoa não tenha doença, entendeu? O teste muito específico tem como objetivo principal excluir uma doença, né? E os testes de alta sensibilidade, o objetivo é o quê? Diagnosticar doenças, entendeu? Então eu prefiro que dê positivo e depois a gente confirma com os específicos. Seria mais ou menos esse o raciocínio, tá? E aí, qual é aí a probabilidade, no caso de testes sensíveis, dar resultados falso, é baixo, né? A quantidade de resultados falsamente negativos, ela é baixa. A gente vai ter muito mais falso positivo do que falso negativo, no caso dos testes muito sensíveis. E a especificidade, né? Por outro lado aqui, o que é essa especificidade analítica? É a probabilidade que o teste tem de dar negativo na ausência da doença. Se a pessoa não está doente, esse teste tem que dar negativo mesmo, é lógico, tá? Isso vai avaliar a capacidade do teste de descartar, afastar a doença quando ela está ausente, né? Se está ausente, então tem que dar negativo mesmo. Então, neste caso, a probabilidade maior é de dar resultados o quê? Falso negativos, né? Porque ele é muito, muito específico, só vai se ligar ali o que realmente é, tá? Em que situações que a gente aplica um teste de alta especificidade? Quando existe um resultado falso positivo, né? E esse falso positivo, imagina se você recebe um diagnóstico de HIV positivo e ele é falso positivo. Então, eu tenho que confirmar que aquela doença não existe, pois eu posso causar nessa pessoa que recebeu esse resultado danos físicos, morais ou até mesmo financeiros, né? Quando a gente não tem um teste muito específico para confirmar, olha o caos que pode virar a vida de uma pessoa quando recebe um laudo falsamente errado, não é verdade? E não é esse o objetivo da gente aqui, né? Enquanto analistas clínicos, enquanto pessoas que trabalham em laboratório. Quando o tratamento requer medidas mais agressivas ou invasivas, ou seja, uma quimioterapia, uma cirurgia, eu quero excluir aquela doença mesmo, então vou usar um teste de alta especificidade para ter certeza que aquela pessoa não tem aquela doença, para não passar por um procedimento totalmente desnecessário, né? E dá resultados baixos, poucos resultados falso positivos. São raríssimas as situações onde isso acontece. Bem, voltando aqui então, essa alternativa então é a falsa, né? Letra B, sim, né? Então só corrigindo lá para vocês. Vamos ver a letra B. Erros randômicos e ou sistemáticos, e quando ele fala e ou, na questão tanto faz. Se fosse só a letra E, só né, falando erros randômicos e sistemáticos, aí você fala assim, prof, mas eu não sei o que é erro randômico. Erro randômico é a mesmíssima coisa de erro aleatório, tá? Que eu ensinei para você aqui no bloco anterior. Erro aleatório e ou sistemático, ou seja, os erros que acontecem no laboratório podem ser detectados pela utilização das regras de Westgard. Pode, até aqui tá certo. Tais como 3S, 2S e 10X, a serem interpretadas e analisadas por laboratoristas qualificados, ou software de gerenciamento de dados, também pode, tá? Essa alternativa aqui, ela tá verdadeira, né? Ó, tá verdadeira essa alternativa, certinho. Aí você fala, prof, mas o que significa esse 3S, 2S e 10X? São as regras de Westgard. Significa que esse 3S ou 2S está falando para mim sobre os desvios padrões, tá? Então a gente tem aqui a média, tá certo? Essa aqui é a média. Aqui é mais 1S, tá vendo aqui? Aqui é menos 1S, é aqui. Aí 2S aqui, ó, que é 2, né? 2S, aqui é mais 2S, aqui é menos 2S. E aqui é quanto? Aqui é mais 3S e aqui é menos 3S.
Ah, tá. Então ele está dizendo que para mim, quando ele fala aqui 1,3S é uma regra de Westgard, ele diz que um ponto, apenas um ponto, saiu 3 desvios padrões. Então significa que um ponto veio parar aqui, ó, no 3S. Só que ele não diz para mim se é positivo ou negativo, não tem problema, porque a regra diz que se passou 1,3S, a gente já tem que descartar aquele processo analítico, ele precisa ser revisto. Alguma coisa aconteceu de errado que eu tenho que ver, tá? Aí ele diz aqui, ó, 2S, significa o quê? Que são 2 pontos 2S, né? Então, olha só, aqui, ó, só para você ter noção nesse gráfico, né? Esse azulzinho mais esse daqui é 1S. Né? Um S para cima, um S para baixo. Aqui, ó, é 2, ó, 1, 2. 2 para cima, 2 para baixo. Ele disse para mim que foram 2 pontos consecutivos que deu dentro da faixa de 2S. Então, eu tive 2 pontos aqui, ó. 1, 2 em sequência. 2 pontinhos juntos. E o ideal, na verdade, é que a gente tenha aqui sobe, depois desce, depois sobe, mantém, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É assim que a gente quer o controle de qualidade. Aí ele disse para mim que 2 pontos passaram aqui do 2S, tá bom? Então são 2 pontos que atingiram 2S. E aqui, 10x significa que 10 pontos ficaram só em um dos lados da curva. Então, a gente está falando de um erro sistemático aqui, tá bom? Por exemplo, então 10x é um erro sistemático. Então, ele está todo mundo... Então, os 10 pontinhos estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está tudo de um lado só, que está dizendo para mim que eu tenho uma tendência acontecendo aí, é um erro sistemático, tá? Vamos entender um pouquinho, então, sobre essas regras de Westgard, né? Eu falei ali para você, nesse slide passado, sobre essas regrinhas. E aí, agora eu falo com você sobre 2 tipos diferentes de representação do gráfico de Levy-James, que é esse gráfico que está na tela, que você está vendo. E a gente pode ter 2 formas diferentes de visualizar esse gráfico. Geralmente, no laboratório de análises clínicas, a gente vai avaliar esse gráfico aqui, né, nesse formato da horizontal, onde a gente tem aí a plotagem dos nossos pontos, né? A gente tem aqui o alvo, um S, aí passou mais um S aqui, ó, tá vendo? Mantém, sobe, desce, né? Esse aqui é o bacana do controle de qualidade da gente. E aqui é a normalização utilizando o desvio padrão, usando curva gaussiana. Então, a gente pode enxergar das 2 formas, tá? Onde a gente vai confirmar se 95% das nossas análises, elas estão aqui dentro do 2,2S, por exemplo, tá? Dentro de 2 desvios. Pronto, é isso que eu quis dizer. Dentro de 2 desvios, tá bom? Aí a gente consegue, por meio das regras de Westgard, enxergar erros sistemáticos e os erros aleatórios ou erros randômicos, como a questão colocou. Como a questão trouxe essa palavra randômico, eu vou usar os 2, tá? Para você saber que são as 2 coisas. Como é que a gente identifica um erro sistemático utilizando as regras de Westgard? Então, os erros sistemáticos são evidenciados por uma alteração na média dos resultados do controle de qualidade interno. Ou seja, a gente usa a regra de Westgard no gráfico de Levy-James em controle de qualidade interno. Qualquer coisa que traga na questão para você diferente disso, a alternativa estará errada. A gente usa gráfico de Levy-James para controle externo? Não. A gente usa a regra de Westgard para controle externo? Não. A gente utiliza... É isso, o Westgard, essas ferramentas são para a gente avaliar o quê? A precisão do nosso ensaio, e a gente vai utilizar justamente também para corrigir e prevenir erros sistemáticos e erros aleatórios, tá? Então, beleza. Essa alteração visa de maneira gradual nos valores como uma tendência. Aqui eu estou mostrando para você uma regra que foi quebrada, 10x, que foram 10 pontos que estão todos abaixo aqui da média, tá vendo? Aqui é a minha média, aqui é meu alvo, aqui é a exatidão do meu processo, né? E a gente observa aqui um deslocamento dessa média, né? Uma tendência para valores mais baixos. O que vai acontecer no seu sistema analítico? Significa que os seus resultados dos seus pacientes possivelmente estão mais baixos do que o real. Isso é um problema, tá bom? Qual é o problema? Eu só vejo isso depois de 10 análises, tá?
No entanto, algumas vezes pode se dar de maneira abrupta e vista como uma mudança em todos os resultados do controle. Às vezes pode acontecer, eu estou aqui dentro da média, de repente eu caio aqui para 2S, e aí eu tenho aqui, ó, 4 regras sendo por consequência, né, tendo essa repetição aí, então esse quarto aqui para mim, esse quarto ponto já é um indicativo do início desse erro sistemático que está acontecendo aqui, tá? Então, até aqui tá tudo bem com o meu sistema, a partir deste dia, a partir deste momento, mudou. O que aconteceu? Foi uma calibração? O que aconteceu? Foi uma contaminação? Porque dependendo do exame, vai dar valores mais baixos, né? Por exemplo, aqueles que são inversamente proporcionais vão dar resultados mais baixos aqui no controle, em caso de contaminação. Foi degradação do reagente? Foi degradação da curva? Foi a diluição do meu controle de qualidade? O controle de qualidade que você está usando é novo? Você colocou água a mais do que deveria na hora de liofilizar, na hora de fazer a ressuspensão do liofilizado? Então, tudo isso tem que ser analisado a partir desse ponto. O que você fez de diferente para dar esse resultado errado aqui? Então, esses dois são modelos de quebras de regras de Westgard e que identificam erros sistemáticos, que vai impactar onde? Na exatidão do nosso ensaio, tá certo? Como eu já falei para vocês no bloco anterior, é um erro constante, previsível, estável e mostra pra gente uma tendência, tudo bem? Vamos aqui para o próximo slide. Erros randômicos ou aleatórios. Um erro randômico ou aleatório pode ser explicado com qualquer resultado que não seja esperado, ou a média não é esperada, que é o meu alvo. Esse erro pode ser tanto positivo, ou seja, acima da média, ou negativo, que é abaixo da média. E será visto dentro da distribuição normal, acerca da média. Dessa maneira, a maioria dos resultados terá um erro randômico ou aleatório estável, aceitável, definido pelo desvio padrão do teste. Resultados entre 2 a 3 desvios padrões. Aí ele mostra aqui pra gente, ó, de onde é que eu tirei isso daqui? Eu vou colocar o link desse documento, eu não lembro agora se eu coloquei aqui na plataforma o link ou o documento, mas tá para você aqui o PDF disponível do documento completo de boas práticas de laboratório, que foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e eu tô entregando esse documento para você, que tem tudo a ver com esse nosso assunto, tá bom? Então todo esse material foi tirado de lá, tá? Então, olhando aqui para a tabelinha, então ele coloca aqui, ó, a quebra de uma regra de Westgard, que é 1S, né? E aqui é 1,3S, perdão, 1,3S, que é um único ponto que foi lá para 3 desvios padrões, para cima. Podia ser para baixo também, tá? Tanto faz se for para cima ou para baixo. E aqui você percebe antes que tem uma tendência, né, de estar dando resultados para cima. Isso para mim já acende um alerta, porque existem a regra de Westgard também pode me dar alertas possíveis para eu já prevenir situações que estão por vir aí dentro do controle. Outro tipo de regra que pode ser quebrada são regras que mostram pra gente que níveis diferentes estão se comportando de formas diferentes. Aqui ele ilustra pra gente nesse gráfico, esse ponto verde, ó, como por exemplo o nível baixo. E o nível alto é esse pontinho roxo. Quando a gente faz um espelhamento, a sobreposição desses dois pontos, um está se comportando com valores mais altos, enquanto o outro nível está se comportando com valores mais baixos. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui, é uma regra sendo quebrada, tá? Quem estabelece essas regras? O laboratório de análises clínicas, que é quando você vai virar e falar assim, quais são as regras que eu vou implementar no meu sistema para rejeitar aquele controle de qualidade. Então, você parametriza essas regras, elas são parametrizáveis no seu sistema de controle, né? Se você usa um sistema interfaceado, ou se você utiliza um software de gestão de dados, ele pode fazer isso para você também, tá? Bem, quais são as principais regras que são utilizadas para você parametrizar e que podem ser cobradas na sua prova de concurso, tá? Então, a gente tem a regra 1,3S. Então, você já entendeu que essa primeira letrinha aqui, ó, esse primeiro numeral que tá aqui, significa a quantidade de pontos. Então, a gente tá falando de um único ponto, que é um ponto só, esse aqui. Que está o quê? 3S é 3SD, 3 desvios padrões. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, no terceiro desvio, seja para cima, seja para baixo. Isso significa um erro aleatório, ou seja, do nada ele subiu. Mas aqui, desse ponto aqui em diante, eu como
analista, eu vou já observar que tem um erro sistemático aqui, mas quando ele dá um salto para lá, aí é um erro aleatório, porque pode ser que numa próxima análise esse ponto venha a cair, tá bom? Então, aleatoriamente, eu não consigo identificar como é que eu vou fazer aqui nessa situação. Eu tenho que acompanhar o que está acontecendo no dia a dia do laboratório, né? No caso. Qual é a regra 22S? A regra 22S significa que foram 2 pontos, 2 análises, que estão ali, ó, em 2 desvios em consequência. Então, eu fiz aqui um ponto, eu fiz aqui outro ponto. Os dois estão acima desses 2 desvios padrões aqui. Isso é um erro sistêmico, porque está mostrando para mim uma tendência para cima, tá? A mesma coisa pode acontecer quando eu faço sobreposição de pontos de níveis diferentes. Se eu tenho 2 níveis ou 3 níveis de controle que estava vindo bem, dentro da média, e daqui a pouco os 2 juntos caem, são 2 pontos. São 2 níveis que foram os 2 caíram. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso comprova mais uma vez para mim que eu tenho sim um erro sistemático acontecendo aqui, tá bom? Porque se os 2 níveis de controle, o médio ou o normal, por exemplo, despencaram, são 2 pontos que caíram, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer mais de um nível de controle. Regra R4S. O que é essa R4S? É quando tem pelo menos 4 desvios acontecendo entre 2 níveis diferentes de controle. Que níveis diferentes? Não falei lá no outro bloco que a gente pode ter níveis baixo, médio e alto, né? Que o baixo, geralmente, os fabricantes fazem abaixo do valor de referência, dentro do valor de referência e acima do valor de referência. Então, se eu tenho um nível normal e alto em lugares diferentes aqui na minha curva, ó, um desceu 2S, o outro subiu 2S, opa, juntando os dois dá 4, né? Significa que eu tenho um erro aleatório aqui. Como é que eu vou saber como corrigir? Não sei, tem que identificar, tem que abrir uma investigação mesmo para a gente descobrir o porquê que isso está acontecendo. Podem ser várias coisas, pode ser a solubilização errada do controle, pode ser o próprio sistema que está instável, o sistema de pipetagem não está bom, precisa ser revisto. Alguma bomba, alguma seringa de dentro do sistema automatizado precisa de uma manutenção, né? A troca de alguma correia. Então tem que investigar todo o sistema analítico para a gente identificar a causa. E aí a gente entra como correção do erro com uma manutenção corretiva, né? As preventivas são para que esses erros não venham a acontecer, mas quando eles acontecem, eles precisam ser corrigidos. Aqui, ó. Outro exemplo, né, de mais uma regra que a gente usa muito, que é a regra 3.1S, ou seja, mesmo que está dentro de um único desvio padrão, a gente vai ter aí resultados consecutivos dentro de um lado só da nossa curva, né, de um lado só do desvio. Pode ser 1, 2, 3, 4. Uai, nenhum bateu em cima da média e um pouquinho acima? Se não teve isso, a gente está falando de um erro sistêmico também, tá? Mesmo que eu esteja aqui dentro da faixa de 1S, mas se eu tenho 1 ponto ou 4 pontos, ou para cima ou para baixo, de forma consecutiva, eu estou vendo uma tendência acontecendo aqui e é um erro sistemático, tá? E aí você pode estabelecer essas regras de 6 pontos, 7, 8, 9, 10, 12 pontos consecutivos que ficam do mesmo lado da média, ou para baixo ou para cima, e com certeza vai indicar para a gente o quê? Um erro sistemático. E tem como fazer essas correções. Espero que você tenha compreendido, né, sobre essa parte de controle de qualidade, que eu acho tão legal, e às vezes pode ser muito difícil de compreender as regras do Westgard por conta dos nomes que eles levam, né? Mas a gente não precisa ter medo, a gente não quer ter medo, a gente vai conseguir resolver essas questões com bastante tranquilidade, tá? Vamos para o próximo item? Aqui, ó, o próximo item é a letra C, né? Então a letra B é o gabarito, então a gente já sabe que daqui para frente são falsas, mas eu vou utilizar as afirmativas que estão aqui para a gente para explicar para você as teorias, tá bom? A respeito da qualidade analítica, seus conceitos e sua importância, assinale a alternativa correta. Ok, letra C. As legislações vigentes não determinam o uso em conjunto de controle externo ou ensaio de proficiência e controle interno de qualidade. Errado. Pelo contrário, a gente tem a RDC 786, que antes era a RDC 302,
que dita como é que a gente tem que trabalhar no laboratório de análises clínicas, né? As regrinhas, né? Ó, dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para funcionamento dos laboratórios clínicos de anatomia patológica e outros serviços que executem exames de análises clínicas e dá outras providências. E aqui ele fala, sim, que precisa ter um sistema de garantia da qualidade dos processos analíticos, então essa alternativa está falsa. Vamos para o próximo. Aí aqui, né, eu trago as definições, né, de controle de qualidade interno e externo e deixo aqui para você poder estudar e não ter confusão na hora da prova. O que que a RDC 302, ó? O que que a 786, tá? A RDC 786 traz para a gente como definição de controle da qualidade? É a forma de monitoramento pela análise de amostras, controle, ou seja, eu tenho amostras que são controle, de modo a acompanhar os resultados para definição da precisão e da exatidão do processo analítico através do uso de controle interno de qualidade, que é a precisão, e controle externo da qualidade, que a gente vai ver quem? A exatidão. Controle externo da qualidade, o que que é? É a determinação da exatidão e do desempenho. A gente também pode chamar isso de acurácia, não se esqueça, acurácia. E do desempenho do processo analítico do exame de análises clínicas, realizada por meio de comparações interlaboratoriais, ou seja, são vários laboratórios juntos que vão participar desse programa, conduzidas por um provedor de ensaio de proficiência. Então, tem um laboratório que é credenciado, que faz a produção dessas amostras controle e que envia para todos os laboratórios participantes e vai comparar o resultado entre eles, tá? Também conhecidos como programas de ensaio de proficiência. Controle interno da qualidade. São procedimentos, né? O procedimento conduzido em associação com o exame de material biológico, ou seja, ele faz junto, né? Mas a gente sempre recomenda que esse controle interno seja feito antes de começar a sua rotina, para garantir que você não tenha desperdício mesmo de tempo, nem de dinheiro, nem dos seus reagentes, né? Para avaliar a precisão do sistema analítico e se esse está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Quem são esses limites de tolerância pré-definidos? São os nossos desvios padrões determinados lá pelo gráfico de Levy-James, tá bom? Outro item. A respeito da qualidade analítica, sobre a água reagente exigida nos ensaios moleculares, bem como ressuspensão de controles e padrões liofilizados para ensaios imunoquímicos, podem ser obtidos a partir de água de uso corrente. Pode ser de água corrente não, tá? A gente tem, para fazer, essa alternativa está errada, para a gente fazer a utilização de água principalmente para ensaios moleculares e imunoensaios, a gente tem uma interferência gigantesca de presença de bactérias. E a gente não pode ter membrana porosa somente de 1 micra, não. Ela tem que ser menor que 1 micra, inclusive, tá? Então, essa alternativa está errada. A gente usa água do tipo 1, que é a água do tipo deionizada, nem é destilada para esse tipo de ensaio, tá? E aí a gente não vai usar jamais água de uso corrente, não, isso não, tá? Aqui eu trago também, né, vou deixar esses links para você aqui na nossa plataforma, com algumas referências sobre controle de qualidade, sobre o Inmetro, né? Porque é nosso Instituto Nacional de Metrologia, onde a gente consegue identificar, eles trazem também algumas ABNTs, né? Que são algumas normas sobre controle de qualidade em laboratório clínico. E aí você vai poder ter acesso também a esses documentos aqui na nossa plataforma, tá? Então são leituras complementares, são leituras sugeridas que você faça no seu processo de estudo. E aí a última questão traz pra gente aqui o carreamento de amostras, carry-over, ocorre frequentemente em aparelhos automatizados, não ocorre não. Aí você pergunta, tá, professora, mas o que é isso aqui, carry-over? Que é o quê? Carreamento de amostras. O que é carreamento? No sistema automatizado, a gente tem isso aqui, ó, que é uma probe, que é uma agulha de aspiração. Essa agulha de aspiração aspira tanto reagentes quanto amostras, porque esse sistema não dá para ver aqui as amostras, né? Aqui é outro reagente de reagentes complementares. Aqui, possivelmente, desculpa, é o de amostra. Então, quando essa probe vai pipetar ou uma amostra ou um reagente, ele aspira, joga na cubetinha para ser incubado, lava, depois volta e pipeta tudo de novo, a mesma probe. Então ela tem que ser lavada entre uma análise e outra.
Durante esse processo de lavagem dessa probe, eu tenho que garantir que não exista carreamento de amostras, que ela não leve, por exemplo, vamos supor que um paciente está com uma concentração muito alta de um determinado analito e o sistema não conseguiu lavar direito. Quando vai pipetar a próxima amostra que tem um valor normal, se ele fizer um carreamento, significa que a próxima amostra vai dar resultado mais alto do que deveria de fato, porque ele está fazendo esse que a gente chama também de arraste. E aí esse arraste ele tem que ser anulado pelo processo de lavagem, processo de limpeza da probe do próprio sistema automatizado. E aí ele está falando na alternativa que ocorre frequentemente em aparelhos automatizados. Não é frequente não, a não ser que esse sistema esteja com algum problema. E aí a gente vai ver um problema sistemático ou até aleatório acontecendo, né? Porque a gente vai ter mais um erro aleatório, porque ele vai lá, vai estar suja a probe, aspira, vai estar cheio de analito que não deveria estar. Daqui a pouco, entre uma amostra e outra mais normais, ele vai meio que se lavando e diminuindo de novo, depois aumenta de novo. Então ele é intermitente esse erro. E aí eu posso ter erros aleatórios ou randômicos aqui sim nesse sistema, tá? Tendo como causa principal a perda da estabilidade, blá blá blá. Mas como essa alternativa está errada, não acontece frequentemente em aparelhos, em aparelhos automatizados, essa alternativa está errada. Tá bom? Então tá aí o nosso gabarito, a letra B de bola, né? E para encerrar o nosso episódio, né, só colocando aqui para você que boas práticas de laboratório clínico, cheque, e o próximo episódio da gente vai ser sobre biossegurança em análises clínicas. Eu espero você aqui. Se gostou do episódio, comenta lá no nosso grupinho de WhatsApp. Se tem qualquer dúvida, fala também lá no grupinho de WhatsApp. Vem comigo, vamos conversar, vamos estudar. E eu tenho certeza que tudo isso que a gente falou hoje sobre controle de qualidade vai ajudar você aí na sua aprovação, tá bom? Um super beijo, bons estudos e até o próximo episódio.